A nossa edição de hoje vem trazendo números assustadores quanto ao crescimento do número de registros de agressões sexuais em crianças e adolescentes. A cada dia, um crescimento vergonhoso desta prática realizada em sua grande maioria por homens e também em grande parte destes acontecimentos por pais, padrastos, vizinhos ou até mesmo pessoas que têm acesso às dependências das vítimas, convivem com essas vítimas e que deveriam garantir proteção, orientação. Somente este ano já foram 12 casos de violência sexual praticado contra crianças e adolescentes. O estudo divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública revela que houve um aumento no número de casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. O crime com maior número de vítimas com idades entre 0 a 15 anos é o estupro, com 73.442 casos identificados. A faixa etária mais atingida por esse tipo de crime é a de 10 a 14 anos. 85% das vítimas são do sexo feminino. Aqui no Maranhão, para se ter uma ideia, em 2021, de acordo com o levantamento do Disque Denúncia, foram 6.000 casos de janeiro a maio. Só na região metropolitana de São Luís, no ano passado, foram 131 registros. Já em 2022, foram contabilizadas 12 destas ocorrências envolvendo crianças e adolescentes até o dia 8 de fevereiro. Os dados são assustadores e revelam o crescimento no número de casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Esses números são estarrecedores, né? A condição de pandemia só agravou todo esse contexto e esses dados nos mostram alguns perfis, né? Primeiro que, predominantemente, as violências são contra meninas, em cerca de 80%. Segundo que essa violência ela ocorre em ambiente próximo, em ambiente residencial, ali num contexto próximo a essa criança, esse adolescente. Então, cerca de 69% desses casos ele ocorre em ambiente familiar ou por pessoas próximas, vizinhos, parentes, né? Então isso nos levanta a necessidade de primeiro falar em educação sexual para que essas crianças e esses adolescentes saibam identificar uma abordagem suspeita e possam se defender e avisar seus pais. Então a educação sexual ela é muito importante, que leva a um diálogo de pais e mães com seus filhos. Na Defensoria Pública do Maranhão, Davi Rafael atua na rede de proteção dos direitos de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. A Defensoria Pública ela compõe uma rede de proteção com vários atores dessa rede de garantia de direitos que fazem esse atendimento. Então a Defensoria ela faz o atendimento, o acolhimento desses casos e pode, por exemplo, tomar medidas judiciais, como afastamento perimetral de um agressor, ou seja, pedir judicialmente uma ordem judicial de afastamento, buscar também instrumentos para que garantam acesso à saúde, ou seja, para aquela menina, para aquele menino que foi violentado possa ter acesso à política pública de saúde para garantir, né, a tomada de um medicamento, um atendimento psicológico. É muito fundamental a gente acolher e tratar essa criança, esse adolescente, ouvi-lo sobretudo. O Conselho Tutelar é o órgão permanente e autônomo, sem jurisdição, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Ele atua em situações em que elas são vítimas, como nos casos de abuso sexual, além de outras ocorrências. O Conselho Tutelar, a partir do momento que ele recebe a denúncia, seja no Conselho, seja através do Disque 100, seja denúncia anônima, ele tem que tomar a primeira prioridade. Qual é? Levar a criança ou adolescente a DPCA para registrar boletim de ocorrência, mas caso a criança esteja violentada, a prioridade é a saúde, né? Então, quando há esses casos, automaticamente cuida-se primeiro da saúde para depois registrar o boletim de ocorrência. Em contrapartida, é encaminhado ao IPTCA, que fica no mesmo polo da DPCA, para fazer o acompanhamento com o médico, com o enfermeiro, com o psicólogo. Mas, em contrapartida também, o Conselho Tutelar tem o dever de prezar
pelos direitos da criança e do adolescente e automaticamente já faz seus encaminhamentos. O conselheiro orienta que familiares e parentes precisam ficar atentos para identificar os sinais que revelam quando uma criança ou adolescente está sendo vítima de abuso sexual. Infelizmente, a maioria desses casos de abuso sexual é intrafamiliar, acontece dentro de casa. Ou é o pai, ou é o padrasto, ou é o irmão, o tio, a tia ou até mesmo o vizinho. E não é uma pessoa desconhecida, não é o bicho-papão, quando as pessoas dizem, mas é quem está dentro de casa. E para ser identificado, muitas das vezes, é quando a criança não consegue dormir direito, é quando a criança faz xixi na cama, é quando a criança tem medo de chegar perto daquela pessoa que você, a mãe, a irmã, a pessoa responsável, acha, não, é alguma coisa da cabecinha dela. Mas não, investigue. Tente descobrir de fato o que está acontecendo, porque muitas das vezes a parceira do violador desse direito, ela não tem os olhos abertos para isso.